presente sessão. Passando a palavra à vereadora Silvânia Barbosa para a verificação de quórum. 17 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, coloco em discussão a ata enviada eletronicamente a todas as senhoras e senhores vereadores. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata aprovada. Passando para o grande expediente, não havendo oradores inscritos, passamos para o prolongamento do expediente. Pela ordem, vereador Chico Filho. Senhor presidente, o executivo encaminhou para esta casa um projeto de lei. Eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse fazer a leitura dele no prolongamento do expediente. O processo recebeu o protocolo aqui na casa de 121-80021/2024, que mensagem 015/2024, projeto que altera a lei 5828 de 2009. Queria fazer a solicitação a Vossa Excelência que pudesse fazer a leitura no prolongamento do expediente. Defiro o pedido de Vossa Excelência, vereador Chico. Passando a palavra à vereadora Silvânia Barbosa para a leitura do prolongamento do expediente. Com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa. Projeto de lei de autoria do vereador Brivaldo Marques, onde institui a obrigatoriedade da realização anual do exame de mamografia em mulheres a partir de 40 anos e das outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora Silvânia Barbosa, que regulamenta o fornecimento de informações por parte das empresas e rastreamento de veículos visando a colaboração com a segurança pública e das outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Tecanelma, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário ao senhor Iramirton Figueiredo Moreira. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Chico Filho, aonde o mesmo concede a comenda Pontos de Miranda ao senhor José de Barros Lima Neto. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, onde altera a Lei 5.082/82009 no regime próprio de previdências aos servidores. Lido o prolongamento do expediente, senhor presidente. Lido o prolongamento, passamos para a ordem do dia. Com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa para a verificação de quórum. 17 vereadores presentes. Havendo número regimental, continua com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa. Indicações de autoria do vereador Leonardo Dias, onde o mesmo solicita melhorias para a cidade de Maceió em única discussão. Pela ordem, vereador Chico Filho. Vereador presidente Galma Neto, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse colocar em regime de urgência o projeto que acabou de ser lido no prolongamento do expediente, mensagem 015/2024 do Executivo, por gentileza. Defiro o pedido de Vossa Excelência, designando Vossa Excelência como presidente da CCJ como relator especial. Pela ordem, vereadora Gabi Ronalça. Conforme deferido na sessão passada, eu solicitei a inclusão dos meus projetos de lei e os meus projetos de decreto legislativo, presidente, com regime de urgência. Relator foi o vereador Leonardo Dias e o vereador Oliveira Lima. Foram dois. Defiro os pedidos de Vossa Excelência, conforme já havíamos alinhado em sessões anteriores, designando o vereador Leonardo Dias e vereador Pastor Oliveira Lima como relatores especiais das matérias que serão incluídas hoje da vereadora Gabi Ronalça. Com a palavra, a vereadora Silvânia Barbosa. Pela ordem também, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo Dias. Senhor presidente, gostaria também que fosse votado no dia de hoje um requerimento para a realização de audiência pública para discutir os impactos econômicos e sociais na proibição do estacionamento na orla de Maceió. E aqui, antes de tudo, avisar que a gente fez isso em conjunto, né, com a vereadora Silvânia Barbosa, que na verdade foi quem deu a ideia dessa casa realizar essa audiência pública. Eu apenas estou materializando ela com a anuência da vereadora Silvânia Barbosa. Defiro o pedido de Vossa Excelência, pedindo que possa encaminhar a mesa diretora para apreciação e posterior votação da indicação. Com a palavra, a vereadora Silvânia Barbosa. Você já tinha lido, na verdade. Projeto de
Projeto de autoria do vereador Leonardo Dias, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão benemérito de Maceió ao senhor Mardano Freitas de Amorim, em segunda discussão. Não vai ter? Eu não votei. Se você leu as indicações, eu não votei. Então, eu coloco de volta. Aprove esse que eu boto os dois. Projeto de decreto de autoria do vereador Leonardo Dias, em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações de número 1 e 2 de autoria do vereador Leonardo Dias, onde o mesmo solicita melhorias para a cidade de Maceió, em única discussão. Em discussão única, indicações de autoria do vereador Leonardo Dias. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovados. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Leonardo Dias, onde o mesmo dispõe sobre a concessão da comenda mérito cívico ao senhor Antônio Carlos Firmino Costa, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria do vereador Leonardo Dias. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Leonardo Dias, onde o mesmo dispõe sobre a concessão da comenda mérito cívico à senhora Rita de Cássia Lira Tavares, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria do vereador Leonardo Dias. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Leonardo Dias, onde o mesmo dispõe sobre a concessão da comenda mérito cívico ao senhor Alessandro Quintela Brandão de Guzmão, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto também de autoria do vereador Leonardo Dias. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de autoria do Poder Executivo, onde o mesmo altera a Lei 5828/2009, em regime próprio de previdência social dos servidores, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria do Poder Executivo com relatoria especial do vereador Chico Filho. Em discussão. Para discutir, vereador Chico Filho. Senhor presidente, o parecer recebe opina pela aprovação e acrescenta ao texto da lei uma emenda apresentada pelo Dr. Valmir e que eu fiz questão de acrescentá-la ao meu parecer para que a gente possa também, votando o parecer, votar aprovando a emenda do Dr. Valmir, uma emenda muito interessante que altera o artigo 94F, que dispõe sobre o uso dos ativos imobiliários. Então, ele coloca algumas exigências a mais para que, quando o município fizer a gestão e monetização dos ativos imobiliários, ele estabelece alguns requisitos e algumas exigências. É muito interessante a emenda apresentada pelo Dr. Valmir e nós colocamos aqui para ser aprovado em plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, vereador Joãozinho. só gostaria de me abster da votação por não ter tempo hábil de apreciar a matéria. Perfeito. Me abster porque se trata de um projeto que trata sobre previdência, né? E ele é um pouco complexo, aí eu prefiro me abster por não ter pleno conhecimento aqui. Perfeito, vereador Joãozinho. Fica registrada a abstenção de Vossa Excelência. A minha também. Pela ordem, vereador Gabi Ronalça. Obrigada, presidente. Da mesma forma, eu prefiro me abster por não ter tido acesso aos autos. Obrigada. Fica também registrada a abstenção de Vossa Excelência. Aprovado em primeira discussão. Com a palavra, a vereadora Silvânia Barbosa. Requerimento de autoria do vereador Leonardo Dias, onde o mesmo requer a realização da audiência pública para discutir os impactos econômicos e sociais da proibição do estacionamento na orla de Maceió. Em discussão, requerimento de autoria do vereador Leonardo Dias.
Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Chico Filho. Eu tenho um requerimento que versa sobre fazer uma audiência pública para discutir a mobilidade urbana como um todo. Não só os impactos aqui na parte ali da Ponta Verde, mas todos os avanços e todos os impactos que estão tendo essas mudanças na cidade como um todo. Eu acho que a gente poderia, vereador Leonardo, fazer um requerimento mais amplo, a gente se pudesse até pensar um ou outro, para que a gente pudesse fazer a discussão da mobilidade urbana como um todo, e não restrita apenas à Ponta Verde. Eu não sei se o autor concorda, não conversei com ele, estou tomando conhecimento agora do requerimento, mas fica aqui a critério de sugestão que a gente possa discutir a mobilidade como um todo. Continue em discussão para discutir, vereador Leonardo Dias. Senhor presidente, eu vou preferir submeter a votação. Eu acho que tem características diferentes e específicas relacionadas ao problema da proibição do estacionamento, especificamente no que afeta ao setor produtivo, um impacto direto, urgente, né, e de uma representatividade grande no faturamento e no lucro hoje de ambulantes, de empresários, de bares e restaurantes, enfim, hotéis, até um pouco menos, né, mas, enfim, os impactos são muito pontuais. Eu acho que poderia até prejudicar, na verdade, a discussão mais ampla, no sentido de restringir a um tema de momento, né, específico, e não discutir a mobilidade como um todo na cidade. Então, terminaria, vamos dizer assim, diante da polêmica, né, e do calor do momento dessa discussão em relação à Avenida Silvio Carlos Viana, pode até prejudicar a discussão de mobilidade como um todo na cidade. Então, os aspectos são distintos. Eu preferiria, senhor presidente, que a gente mantivesse o requerimento para ser votado dessa forma. Para discutir, senhor presidente. Continue a discussão para discutir, vereadora Silvânia Barbosa. Vereador Chico Filho, eu concordo também com o vereador Leonardo Dias, porque a gente está passando um momento agora bem pontual, e mesmo sendo solicitado que tivesse esse efeito suspensivo, hoje a gente depara, senhor presidente, na orla de Maceió, os guardas de trânsito da DMTT notificando mais uma vez, mesmo sendo aprovado ontem uma indicação aqui do vereador Leonardo Dias, e isso, vereador Chico Filho, essa ação está totalmente direcionada a um setor, porque no final de semana, senhor presidente, tem um canteiro ali, onde tem comerciantes que há 8, 10 anos comercializam lá, e ficaram com a mão na cabeça, sem saber, porque é dali que ele tira o sustento dele. O vereador Leonardo Dias se dirigiu a um dos guardas de trânsito que estava ali para conversar com eles, mas não teve êxito. Eu também, pela manhã, conversei com um e falou para mim que a DMTT ainda não tinha sido notificada, mas, no meu entendimento, quando se publica no diário, quando você convoca alguém, você convoca pelo diário, então, quando é publicado no diário, para mim, ele já tem um efeito totalmente suspensivo. Mas, hoje, pela manhã, nós vimos que as multas continuaram, que é uma pena, senhor presidente. E aí, o vereador Leonardo Dias conversava comigo, e eu falei, vereador, vamos fazer essa audiência. E, vereador Léo, eu acho que a gente tem que ver o mais rápido possível uma data para que a gente possa trazer, porque realmente, senhor presidente, causou um impacto muito ruim, um impacto econômico para ali, para o comércio local, para as pessoas que precisam deixar seus veículos ali, seus equipamentos. É de dar dó o senhor ver um ambulante passar 2, 3 quarteirões, senhor presidente, carregando um carrinho, à mão, empurrando, para tirar as cadeiras de praia, para poder colocar na orla, e depois voltar. Olha, está um caos ali na orla. E eles sempre estão conversando comigo, com o vereador Leonardo Dias, com a vereadora Gabi Ronalça, onde eu conversei com o presidente da associação, Gabi, que eu também falei para o Valdo que vocês estavam empenhados. Por quê? Porque é desumano. A gente vê aquilo ali, as pessoas estarem com um carrinho empurrando, porque ali não tem menos de que 40 quilos, 3 quarteirões depois, para você poder puxar as cadeiras, ou seus guarda-sóis, ou seu equipamento de trabalho para levar na orla. Né? Eu acho que o André da DMTT poderia ver com carinho isso aí. Né? Não é fácil lidar. Então, vereador Chico, a proposta de Vossa Excelência é válida, sim, mas para outro momento que a gente vai ter calma para avaliar melhor. Mas, nesse momento, é como se isso fosse necessário para ontem, com a maior urgência. Então, eu concordo com a opinião do vereador Leonardo Dias e que realmente seja aprovado aqui na casa e a gente possa marcar o mais rápido possível, principalmente para os setores que estão sendo prejudicados.
Obrigada, senhor presidente. Para discutir. Agradeço, Vossa Excelência. Continua em Senhor discussão presidente, para discutir, senhor vereador, presidente. vereador Leonardo Dias, em seguida, vereador Samir Malta. Em seguida, vereador Chico Filho. Presidente, eu como a vereadora Silvânia Barbosa disse, hoje de manhã eu acordei sendo acionado pelos ambulantes e pelos moradores da região, me relatando e me mandando vídeos de que os agentes da DMTT estariam lá hoje, logo cedo, multando os veículos que ali estavam. Eu confesso que demorei para acreditar que o vídeo era da data de hoje, né? Porque a Câmara ontem aprovou um pedido para suspender essas multas. Existe uma decisão judicial que é amplamente conhecida, né? Muito embora possa até não ter sido oficialmente notificado, a DMTT sabe da existência da decisão, né? Então, no meu ponto de vista, o DMTT poderia segurar essa fiscalização no dia de hoje, né? Até em deferência ao próprio judiciário que teria emitido que emitiu essa ordem. Então, a gente lamenta, né, que tenha chegado a esse ponto, mas eu não posso deixar de falar um fato curioso. Quando eu saí para conferir se realmente estava acontecendo essa punição, né, essas penalizações, aplicação de multa, cheguei lá e vi os agentes multando, claro, cumprindo ordem, não tem culpa nenhuma, mas, ao mesmo tempo, tinha um caminhão da prefeitura descarregando grama, para repor a grama, e parado justamente onde os ambulantes são proibidos de parar, onde os bares e restaurantes não podem mais descarregar as bebidas, os alimentos, os descartáveis, os insumos para poder comercializar. Então a dificuldade é tão grande de parar para descarregar que a própria prefeitura teve que fazer isso. Então veja, enquanto os agentes estavam multando quem descarregava, ela própria estava descarregando. Então, a situação sui generis, né? E a gente vem apelando aqui para a compreensão, para a sensibilização do DMTT, para que a gente possa suspender essas ações. Então, eu acho que a realização dessa audiência pública pontual, ela é importante, a população está pedindo para falar. Hoje à noite, inclusive, tem um ato no local realizado pelos moradores, né? Então, existe um clamor e o papel dessa casa é, naturalmente, ouvir a população, né, e dentro daquilo que for justo, a gente buscar as soluções. Então, peço às vossas excelências que a gente possa aprovar, né? Peço também o empenho da casa no sentido de disponibilizar uma data antes do recesso, né, para que a gente possa realizar à tarde, em dia de sessão, enfim, mas que a gente possa conseguir ouvir a população e dar os encaminhamentos antes do recesso. Eu, pessoalmente, não tenho problema. Com em vir durante o recesso, mas eu sei que a gente vai ter um esvaziamento natural, até mesmo pelas férias programadas e justas de muitos dos colegas, né, e também dos outros poderes envolvidos nessa discussão. Para discutir, senhor presidente. Continua em discussão para discutir, vereadora Silvânia Barbosa. Só para contribuir com o vereador Leonardo Dias, é tão lógico que até a própria prefeitura está tendo dificuldade para ter acesso de estacionamento para continuar o seu trabalho. O carro-pipa, que está goando as gramas, não tem onde parar. O carro do lixo não tem onde parar. O carro do gelo que abastece ali e outros produtos não tem onde parar. E eles estão parando no meio da rua. Então, logo cedo, quem caminha ali na praia ou faz seu exercício, é comum se deparar com um carro-pipa parado no meio da rua, porque não tem onde estacionar. Então, pela lógica mesmo, eu até vejo a dificuldade hoje em relação a esses carro-pipa e a questão do carro do lixo, porque as baias que existiam ali, elas acabaram. Não é? E não tem, a grama está numa extensão da orla grande demais e não tem onde colocar esses carros-pipas. Então, vereador Leonardo diz, eu também não tenho um recesso, não tenho um problema com recesso, eu acho que Vossa Excelência, o mais rápido que puder marcar essa audiência para que a gente possa discutir, e é numa discussão dessa que a gente traz soluções até que abranja não só esse momento, esse setor que está sendo prejudicado, mas os demais. Então, fica claro cada vez mais que aí esses carros do Executivo, que hoje estão ali na orla fazendo seu trabalho, são notificados, mas a população está sendo notificada. E não foram poucas multas não, senhor presidente, foram muitas. No final de semana, a caneta rodou ali na orla e as pessoas se submetendo a
enfrentar a ter que pagar uma multa para poder ganhar o seu pão, porque é o trabalho deles ali na orla de Maceió. Né? Mas eu tenho certeza que o André, da DMTT, vai ver isso com cautela. O vereador Leonardo já está olhando para mim, mas eu acredito no Papai Noel, Leonardo Dias. Então, na audiência pública, com certeza, o técnico de Lavar será convidado para que traga aqui, para a gente tentar achar uma solução da melhor forma possível. O que não pode deixar é continuar como está, sendo multado todos os veículos que foram colocados ali e que vão colocar. Obrigada, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, vereadora Silvânia. Continua em discussão. Para discutir, vereador Samir Malta. Só para sugerir, né, já está debatendo, tem aquela ciclovia ali por trás das barracas da orla, né, que aquilo ali precisa ser revitalizado, no meu ponto de vista. Tem também aquelas ali, naquelas praças ali que estão fazendo aquelas faixas, que precisa incentivar as pessoas a andarem por ali. Né? Eu não acho certo invadir cada vez mais o espaço da rua. Né? Já foi feita aquela faixa, ficou bacana, mas não dá para levar para isso. Então, tem várias e várias outras maneiras. E também outra maneira, que é essa questão, quando chega final de ano, a gente está sempre cheio de turistas, sempre aumentar o volume ali na praia, pode chegar a determinadas horas, obstruir a questão dos carros, né? Em determinado horário, como é feito aos domingos. Né, por conta do número de pessoas que está na nossa cidade, de turistas, de parceiros, que está ali na orla, que está muito bonita, se diga de passagem. Então, é algo que a gente precisa sugerir para que a administração, né, possa olhar as coisas com um convívio melhor, não somente das pessoas, mas dos veículos, de todos que precisam, dos comerciantes e de todos. É uma sugestão que me vem à cabeça, que já numa audiência, em qualquer ambiente de discussão já possa melhorar. E apresentando, tendo essa oportunidade agora de falar, gostaria de pedir a Vossa Excelência também um minuto de silêncio, assim que puder, a morte da mãe do vereador Jonatas Almenas, que ocorreu no dia de ontem e está sendo velada no dia de hoje lá no Parque das Flores. Obrigado, senhor presidente, abraço a todos, tenham um bom dia. Agradeço, Vossa Excelência, vereador Samir, já também deferindo o pedido para que nós possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem à mãe do nosso vereador, recém-eleito, vereador Jonatas Almeida, que faleceu no dia de ontem, né, já transmitindo a ele, a toda a família, os nossos sentimentos, desejando que Deus possa confortar a ele e a todos os familiares pela perda tão significativa. Possamos fazer posição de respeito, um minuto de silêncio. Dando continuidade à nossa sessão, continua a discussão para discutir, vereador Chico Filho. Não, apenas dei uma sugestão, o vereador Leonardo entende diferente, respeito, o requerimento é dele, vamos votar o requerimento, apenas isso. Agradeço, Vossa Excelência. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira para discutir, vereadora Gabi Ronalça. Só para parabenizar a iniciativa, dizer que é de grande importância, principalmente para quem mais precisa, né, que são os ambulantes, as pessoas que vivem disso, e a gente sabe da injustiça que está acontecendo,
Então, pode contar comigo e desde já antecipo meu voto favorável. Obrigada. Agradeço também a colaboração de Vossa Excelência. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. É o Chico. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde do município de Maceió, versando sobre a entrega legal instituída pela Lei 13.509, de 22 de 11 de 2017. Em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma concede o título de cidadão honorário de Maceió ao padre Leonel Quaresma Vicente, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto também de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que concede a comenda de mérito cívico Nossa Senhora dos Prazeres ao Frei Hélio Barbosa, do Convento Sagrado Coração de Jesus, pelos relevantes serviços prestados na defesa da fé católica. Em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que concede a comenda ao professor Pedro Teixeira, a quadrilha junina Flor de Chita, em primeira discussão. Primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que institui no âmbito do municipal de Maceió o dia da prevenção de combate ao assédio moral e ao assédio sexual nas relações de trabalho e das outras providências, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma autoriza o Poder Executivo a instalar um crematório no município de Maceió e das outras providências, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer a notificação compulsória dos casos de violência contra as mulheres e meninas atendidas em serviço de saúde na rede pública ou privada e a criar o Comitê Técnico Intersetorial de Acompanhamento de Notificações de Violência contra as Mulheres e Meninas do município de Maceió e das outras providências, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto também de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde autoriza o Poder Executivo a criar espaço visando o ensino da modalidade esportiva surf e das outras providências, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma autoriza o Poder Executivo a instituir o cadastro municipal de animais domésticos desaparecidos no município de Maceió e das outras providências, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde institui o cadastro municipal para a adoção de animais em Maceió e das outras providências, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma autoriza o Poder Executivo a estabelecer critérios, parâmetros e diretrizes para a constituição da rede de atendimento integrado às mulheres em situação de violência no município de Maceió, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma garante prioridade de encaminhamento a vagas de emprego e cursos profissionalizantes às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar, da forma que especifica e das outras providências em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma dispõe sobre a obrigatoriedade em Maceió dos estabelecimentos comerciais disponibilizarem em suas caixas registradoras visor de preço acessível ao campo de visão dos consumidores e das outras providências. Em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que institui em Maceió o Dia Municipal do método de ovulação bilíngue e das outras providências em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que fica denominada Praça Carmen Valéria Viana de Sá, a praça localizada na rua Alto da Boa Vista, no bairro do Pontal da Barra, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Já. Pela ordem, vereadora Gabi Ronalça. Presidente, eu gostaria de solicitar sessão extraordinária, mas não para todos, calma, não para todos. Para 4 projetos específicos, que são 3 decretos legislativos, porque eu vou fazer uma sessão solene próxima semana, então eu gostaria de incluir eles. E também o último que foi lido, que foi o projeto de lei 371, que denomina Praça Carmen Valéria Viana, porque hoje no Pontal, toda quinta-feira, tem a Quinta do Pontal, e vai ter uma homenagem a Lela, que era uma pessoa muito querida na região, não apenas na região, mas em toda Maceió. Então, eu gostaria de incluir esses 4 projetos, por favor. Muito obrigada. Defiro o pedido de Vossa Excelência para a realização de extraordinária, logo após o término da sessão ordinária, e aprovação em segunda discussão, e apreciação, na verdade, em segunda discussão das matérias que Vossa Excelência solicitou, na sessão de agora. Pela ordem, vereador Chico Filho. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que na extraordinária também pudesse incluir a mensagem 015/2024 de autoria do Executivo, para que a gente possa apreciar em segunda discussão, por gentileza. Defiro também o pedido de Vossa Excelência, vereador Chico. Com a palavra, a vereadora Silvânia Barbosa. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos, imediatamente após o término dessa sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão. Declaro aberta a presente sessão extraordinária, passando a palavra à vereadora Silvânia Barbosa para verificação de quórum. 17 vereadores presentes. Havendo número regimental, continua com a palavra a vereadora Silvânia Barbosa para a leitura da ordem da sessão extraordinária. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, aonde o mesmo altera a Lei 5.082/8200 de regime próprio da Previdência Social dos Servidores, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, com relatoria especial do vereador Chico Filho. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Senhor presidente, vou me abster. Perfeito, vereador Chico. Aprovado com abstenção do vereador Joãozinho e vereadora Gabi Ronalça. Com a palavra, a vereadora Silvânia Barbosa. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Gabi Ronalça, que concede a comenda ao professor Pedro Teixeira, a quadrilha junina Flor de Chita, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Gabi Ronalça, onde a mesma concede a comenda de mérito Nossa Senhora dos Prazeres ao Frei Hélio Barbosa, do Convento Sagrado Coração de Jesus, pelos relevantes serviços prestados na defesa da fé católica, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Gabi Ronal, são da mesma concede o tiro cidadão honorário de Maceió ao Padre Leonel Quaresma Vicente, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria da vereadora Gabi Ronalça, aonde denomina de Praça Carmen Valéria Viana de Sá, a praça localizada na Rua Alto da Boa Vista, no bairro do Pontal da Barra, em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de autoria da vereadora Gabi Ronalça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima terça-feira, em horário regimental. Tenham todos um bom dia.